Meus amigos, estamos hoje no episódio 28, capítulo 28 do livro Nosso Lar. Toda terça-feira estamos estudando este livro em sequência na série de estudos Nosso Lar. Capítulo e episódio coincide, 28º. É com alegria que trazemos, portanto, mais um capítulo em estudo para a nossa apreciação. Queremos agradecer a sua audiência, a sua presença, os comentários no chat que temos acompanhado com muito carinho e alegria por esses amigos sempre presentes. E esse capítulo tem o nome de Em Serviço. Vamos nos lembrar que no capítulo anterior, o espírito André Luiz teve a oportunidade de iniciar a sua tarefa. Finalmente, trabalho como ele se referiu. E o seu trabalho foi atender, limpando vômitos daqueles espíritos atendidos naquelas alas de apoio e socorro a dificuldades. E ele vai iniciar aqui o seu capítulo, cujo nome já indica o que vai acontecer. Ele está em serviço agora. E encerrada a prece coletiva, é o primeiro parágrafo do capítulo. Como sabem, já vimos isso, ao crepúsculo há uma prece coletiva. Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Nós vimos essa informação no capítulo anterior. Américo, aqui também, novamente, o uso de um receptor para contato com esse grupo de espíritos chamados samaritanos, que estão ligados à colônia e trabalhando no umbral. Seria interessante lembrar que não é todo espírito que se comunica pelo pensamento com facilidade, então eles precisam de aparelhos ainda, né? E esse tal do receptor permite, na realidade é um transceptor, ele transmite e recebe também, porque tanto o Tobias fala e ouve, não é? O desenho que a gente tem aí mostra, parece um rádio comum, aliás tem dois, eu não sei por que o desenhista fez dois, mas tudo bem. E depois tem um falantezinho no alto, assim, ligado por um caninho para levar o fio até o alto-falante. Mas, no fim, é um transceptor para que ele se comunique com os grupos de samaritanos. O capítulo anterior já falou que tinha pouca gente, um dos ministros tinha pedido para que, acho que tinha mais gente para chegar, então vários servidores das câmaras de retificação foram avisados para acompanharem os samaritanos. Os samaritanos têm essa função, procurar nas regiões umbralinas quem é que está em condições de ser resgatado. Eles estão conversando exatamente a respeito disso, né? Tem muita coerência a gente pensar no uso de aparelhos, até pelo peso vibracional das regiões que impedem esta facilidade de comunicação. É como se estivéssemos aqui na nossa comunicação telefônica ou internet, quando há os ruídos todos que interferem numa transmissão de TV, por exemplo, ou na transmissão de um telefonema. É a mesma situação. Então, lá enfrentando naturalmente o peso fluídico das regiões com densidades tão diferentes. E havia horas convencionais para isso. André se declara cansado pelos intensos esforços despendidos, mas estava alegre porque ele descobrira e recebera finalmente a aventura do trabalho. Américo, e aqui na sequência do capítulo tem uma frase fenomenal, e talvez seja a principal frase do capítulo. Gostaríamos que você colocasse para nós aí, até a lesse, por favor, considerando a importância desta frase no capítulo. Essa frase, ela é curiosa, porque ela diz assim: o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. O vigor tem relação com energias revigorantes. Agora, não é o serviço que tem isso, é o espírito de serviço, é como a gente está trabalhando. É uma sutileza na frase. Isso influi diretamente na sintonia da pessoa que está em serviço e recebe, certamente, de instâncias superiores, recursos energéticos para desenvolver a tarefa. Portanto, assim como na Terra, às vezes, nós entramos em sintonia com os bons espíritos e eles nos fortalecem diante da tarefa a ser feita,
Isso também ocorre na vida espiritual, porque há níveis de graduação, de densidades diferentes. Então, quem está ali nas câmeras recebe a inspiração dos espíritos que estão do outro lado da vida, na esfera seguinte. E assim vai, é um mecanismo interessante. Uns cooperam com os outros, apesar das distâncias vibratórias. Esse comentário do Américo, ele vem em um momento muito oportuno, porque é uma lei da vida, a lei do trabalho, da cooperação, da solidariedade que se estabelece, especialmente no trabalho, nesse espírito de trabalho, né? Esse desejo de ser útil, como está acontecendo com o André, que se sente revigorado por estar sentindo-se útil. Nós vemos aí uma receita para a nossa alegria, inclusive. Bom, feita a conexão através do pequeno aparelho, começou a transmissão do recado vindo dos samaritanos que estão atuando nas regiões umbralinas. E como se fosse um chamado. Samaritanos ao Ministério da Regeneração, repetiram depois. Muito trabalho aqui nos abismos da sombra. E nós conseguimos deslocar uma grande multidão de infelizes. Interessante porque ele cita números. Nós estamos resgatando das trevas 29 espíritos, 22 em desequilíbrio mental e outros 7 em completa inanição psíquica. Então, eles estão organizando o transporte, chegaremos depois da meia-noite, como informam. Isso significa, Américo, trabalho dobrado aí no ministério, onde André está situado atualmente, onde está também Narcisa, onde está Tobias. Quer dizer, é uma preocupação com a arrumação para receber esta pequena multidão. O interessante, Orson, é que há uma referência a um pequenino aparelho. O que está no desenho é um receptor de rádio à moda antiga. Mas o que significa esse pequenino aparelho, se não um dispositivo parecido com os nossos atuais celulares, que é para receber e mandar informações. Há intervalos regulares, porque eles têm lá uns momentos em que eles se comunicam para avisar, olha, estamos chegando, vai demorar mais uma hora, enfim. E aí, essa referência dos desequilibrados. Reparem, aqui não fica muito claro, porque eles dizem assim, o André diz assim, eles sequestraram as trevas 29 irmãos, e antes ele fala de uma multidão. Ué, mas se é uma multidão, 29 não é multidão nem aqui nem na China, não é? Então, eles devem ter tirado espíritos das regiões mais difíceis, mas só 29 estavam em condições de ser atendidos naquele momento. Pode ser que nos dias subsequentes eles conseguissem resgatar mais. Essa explicação, ela só vai ficar bem clara no começo, na primeira parte, no capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna, onde, lá na Casa Transitória, que é uma instituição próxima à crosta também, eles fazem esse resgate. E é muito interessante, eles tomando cuidado com o livre-arbítrio. Eles lá têm que saber exatamente se a pessoa está querendo sair de lá ou não. Porque tem gente que só pede ajuda, mas não está querendo sair da encrenca. Isso é muito interessante. E considerando a variedade de perfis psicológicos e emocionais, né, de pessoas que talvez não queiram e não ofereçam um campo propício para esse socorro, 29 chega a ser uma pequena multidão, porque não é fácil, é um trabalho um a um, né, Américo? É um a um esse trabalho do resgate, que cada um está num estágio próprio. E André se espanta com a questão aqui, pergunta, e Tobias, com toda a paciência, vai explicando, né, que a natureza não dá saltos. Usando uma expressão muito conhecida, ele inclusive traz um exemplo aqui das aves, né, o avestruz e a andorinha, que ambos são aves, mas o primeiro não consegue fazer aqueles voos que a andorinha com mais facilidade faz. Quer dizer, cada caso é um caso. E André se espantou com esse transporte em massa. Eles próprios ponderaram ali que seria muito grande a leva daquela noite, com providências que deveriam ser tomadas imediatamente.
E Tobias já tomou a decisão aí do alojamento dos perturbados do pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. E o mais interessante, Américo, ele falou, o problema de hospedagem, de hospitalizar, não é difícil. O problema está na assistência que esses espíritos representam, principalmente considerando que muita gente foi requisitada para outros serviços, em outras esferas, pelo ministro, que convocou uma grande quantidade de tarefeiros desse ministério. Você vê que falta pessoal lá na vida espiritual também. Aliás, Jesus já tinha alertado, né? A seara é grande, o que falta é trabalhador. Essa é uma advertência lá do Evangelho, né? A seara é grande e são poucos aqueles que se dedicam ao trabalho. Então, os que se dedicam se redobram, né? Fazem um esforço adicional para compensar a falta de mão de obra. Isso aí deve continuar por algum tempo. Aliás, é uma característica de planetas primitivos, de expiação e provas. Isso vai ser resolvido à frente, quando todos souberem da importância de uns ajudarem os outros, né? Então, alguns ajudam, porque esses já perceberam a importância disso. Outros vão aprender isso mais tarde, depois. E aí vai ocorrer o que causou muita alegria a Tobias e a própria Narcisa, né? Porque André, verificando a carência de pessoal, se oferece para ficar e trabalhar ali. Ele teria o horário dele, poderia ir embora. Durante a noite, Tobias não poderia permanecer e André se oferece para trabalhar. É muito interessante porque ele ficaria durante a noite e André, com disponibilidade, se coloca à disposição, o que é aceito por Tobias, Narcisa e os demais ficarão também de guarda, como diz, né? Mas, embora ele não pudesse permanecer ali, o próprio Tobias abriu o precedente de que, se houver alguma gravidade, ele providenciaria algum socorro necessário. Essa disposição, Américo, de André se oferecer, não com o interesse de adquirir bônus horas, como ele mesmo confessa aqui, mas com o espírito de serviço que já está nele. Este é o grande detalhe. Esse desejo de ser útil está prevalecendo sobre quaisquer outros interesses, apesar do cansaço que ele havia demonstrado sentir. Vamos lembrar aqui que o Clarence autorizou o André Luiz a fazer observações, ele não precisaria trabalhar. Ele ia só observar o trabalho a ser feito. Aquele alerta da Laura, antes dele sair de nosso lar, que eles não estão em nosso lar, eles estão abaixo de nosso lar, mais próximos da crosta. Aquilo valeu por muitas aulas. Então, ele já pôs a mão na massa, como costumam dizer os cozinheiros, os chefs. Ele vai dizer que a satisfação dele, a alegria, era muito grande, era sincera. Ele se sente bem com aquela possibilidade de oferecer-se. O que ele desejava é que poderia comparecer feliz e honrado perante a própria mãe e os benfeitores que o haviam auxiliado. Eis aí o surgimento de uma nova consciência no André Luiz, agora percebendo a possibilidade de ser útil verdadeiramente, apesar do cansaço. E o Tobias disse que ele seria substituído às 8 horas da manhã, quando então poderia descansar. Mas ele passaria a madrugada. Então, apesar do tempo máximo de trabalho de 12 horas, estamos em circunstâncias especiais, como disse Tobias. E ali está André agora com a companhia de Narcisa, que é um personagem muito importante na obra a partir de agora, né, Américo? É um personagem que vai ter uma participação muito importante na vida do espírito André Luiz e nas suas experiências. Ele vai chamar a Narcisa aqui também de velhinha. Já chamou o ministro de velhinha, agora chama a Narcisa de velhinha também. Mas ali está um exemplo de bondade, sabedoria. Esse velhinho é carinhoso, é claro, a gente está brincando, descontraindo com isso, mas conforme a gente vai lendo aqui, a gente vê a grandeza de Narcisa, por quem ele já se sente atraído naturalmente. Narcisa vai informar que está nas câmaras de retificação há 6 anos e alguns meses, e que ainda faltam 3 anos para realizar os seus desejos, porque ela precisava de um endosso, de uma aprovação. E o André
quis entender, mas o que que você, por que que você precisa disso e tal? E ela vai dizer que ela precisa encontrar espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Veja só a preocupação dela, que agora não adianta mais a pessoa querer evoluir sozinha, se tem tantos entes queridos aqui para trás, né? Ela quer fazer esse esforço. Só que, para isso, ela precisa atualizar a folha de serviços com méritos, né? Então, ela está em serviço exatamente para melhorar os seus méritos. A intercessão funciona, mas é preciso apresentar serviço no bem, né? Américo, no começo, ela estranhou que a ministra veneranda lhe exigisse 10 anos de serviço ativo, mas depois ela compreendeu que, para corrigir desequilíbrios, ela precisaria mesmo desse tempo de maturação do endosso que buscava, de desenvolvimento da disciplina de si mesma. Ela veio a compreender que o conselho dado por veneranda não visava o interesse dela, veneranda, mas seria em benefício da própria Narcisa, que confessou, como você disse aí, a perturbação anterior e a necessidade de socorrer amados que permaneciam na terra ainda. Então, ela disse que ganhou muito em aceitar o parecer de veneranda, porque ela poderia ter uma atitude de revolta, de insubordinação, de indisciplina, de mágoa até, mas ela soube maturar isso dentro de si, beneficiando o andamento da questão aí. Então, olha só, a veneranda é uma ministra em nosso lar e também do Ministério da Regeneração. Então, quando a Narcisa pede a ela essa autorização para ficar próximo aos seus queridos, tentar resgatá-los, ajudá-los, ela precisa conhecer a fundo a pessoa, conhecer Narcisa a fundo, qual o seu histórico, qual é a relação que ela tem com essas pessoas, qual é o nível de mérito que ela tem. Então, um ministro de nosso lar, de certa forma, cuida de um grupo de pessoas. Então, quem trabalha na regeneração atende os trabalhadores da regeneração e os necessitados da regeneração. O governador de nosso lar atende todo mundo. Então, repare a diferença para você dirigir uma sociedade maior, como é a cidade do nosso lar, que à época tinha 1 milhão de habitantes, você tem que ter um governador que domina e conhece todas as pessoas. E isso Jesus já falava, né? No nível de Jesus, ele conhece todo mundo. Não só quem mora em nosso lar, mas quem está na terra, independente do país. Por quê? Porque ele que administra todo mundo. Ele é o guia, para ser guia das pessoas. Como cada um é diferente, você lembrou bem no início da gravação, as necessidades são diferentes. E Jesus leva em conta isso e coloca próximo as pessoas que precisam, como no caso aqui a Narcisa, embaixadores dele, como a ministra veneranda, para poder conduzir o rebanho humano, usando toda a escala evolutiva, né? Então, provavelmente a ministra veneranda tem alguém acima dela que sabe da história da veneranda, sabe exatamente o que ela pode fazer e como ela pode ajudar. Ou então, solicita a uma outra ministra ou a um outro ministro a possibilidade de fazer isso. Então, nós vamos aprendendo que na vida espiritual há um volume muito grande de intercessões aplicadas conforme as suas obras, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. E essa é uma lei geral no universo que permite fluir a ajuda a quem precisa. E quem está precisando tem que mostrar, então, a sua cota de participação e de serviço. Américo, muitas vezes aqui nas gravações você usou a expressão do perfeito sistema concebido pelo Criador na condução dos próprios filhos, da própria vida, né? Somos nós as criaturas de Deus. E que sistema perfeito esse, Américo, de solidariedade, que sistema que liga os seres, as circunstâncias, as ocorrências. Nós estamos vivendo, no momento dessa gravação, pelo menos, esperamos que quando da exibição a situação tenha se alterado,
mas estamos vivendo um momento difícil com a pandemia se agravando e causando medo, causando pânico, causando preocupações em muita gente e principalmente muita dor. Mas existe uma direção superior conduzindo a vida, que permite que isso ocorra para o nosso próprio aprendizado. E a própria Narcisa aqui, referindo-se à veneranda, como você citou aí tão bem, ela percebeu que era preciso trabalhar mesmo, porque ela se sentia agora mais equilibrada, tinha a esperança de viver com dignidade espiritual a futura existência na Terra. Então, nós vemos uma experiência aí alicerçada no espírito de serviço. E a conversa ia continuar, porque André estava muito admirado, mas um dos enfermos, que estava próximo, gritou: Narcisa, Narcisa, como a pedir socorro. E André percebeu que não poderia reter Narcisa para continuar a conversa. Havia ali uma necessidade de atendimento àquelas criaturas sofridas que estavam abrigadas ali. Orson, você falou uma coisa interessante, que o Criador concebeu esse mecanismo, e olha, veja só, isso acontece com os reinos inferiores da natureza. Há espíritos que não estão na fase humana, que nós conhecemos como elementais, e a Narcisa vai, no final do livro, usar o recurso dos elementais, que trabalham na natureza, cuidando, por exemplo, dos vegetais, mas tem aqueles que cuidam dos animais também. Ou seja, o Criador não esquece ninguém. Todos são atendidos. Por quê? Porque a matéria, ela tem princípios inteligentes fazendo o seu desenvolvimento. Então, nós, no reino humano, somos uma coisa. Agora, no reino animal, no reino vegetal e até no mineral, tem princípios inteligentes fazendo o estágio para poder chegar nos níveis de cima. Esse mecanismo é fantástico e a gente não entende, mas a física quântica já está avisando, olha, nós vivemos num mundo de interdependência. O que qualquer pessoa faz interfere no todo. Nós ainda não conseguimos medir muito isso, mas há experiências científicas muito interessantes em que o DNA de uma pessoa é separado e aquilo que a pessoa sente, o outro DNA registra. Já existem experiências desse tipo, de tal sorte que está realmente todo mundo interligado, e o que uma pessoa faz repercute na outra. Por isso que fazer o bem melhoram as condições de todos, porque mesmo que a gente faça o bem aqui num pedacinho do nosso cantinho no universo, isso reproduz no universo todo. A gente não entende como é que é isso, mas nós vamos entender. Américo, você faz pensar um raciocínio muito interessante também com essa observação que você fez aí. Você sabe, e os amigos que estão nos assistindo também têm acompanhado, eu tenho feito muitas entrevistas desde o início da pandemia. Essas entrevistas se constituíram num verdadeiro tesouro para o meu coração e para o meu aprendizado, é claro, porque tenho me defrontado com espíritos encarnados, não são desencarnados, são espíritos encarnados de grande conteúdo moral e de serviços que eu estou muito distante de alcançar ainda. Existem entrevistas que eu concluo e falo para a Neuza assim: nossa, eu estou anos-luz distante do comportamento e do espírito de serviço dessa pessoa. E a gente percebe gradações, né? Da mesma forma que existem pessoas que não conhecem, não se beneficiam ainda do conhecimento que o Espiritismo traz para nós, nesse estágio que nós estamos de aprendizado, de leitura, de reflexão, de divulgação, etc. Mas existem acima de nós outros irmãos encarnados com muito mais consciência do que nós, com espíritos de dedicação, porque eu noto, Américo, nós ainda não pusemos a mão na massa, nós ainda somos teóricos, mas existem aqueles que já colocaram a mão na massa. Isso me impressiona muito de pensar, e é esse espírito de serviço da frase que nós destacamos aí do capítulo. O espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Que frase, Américo! Que síntese, né?
Isso mostra essa interligação fantástica que atribui ao trabalho no bem o mérito quase que imediato. Não recebe bônus hora, mas recebe recurso vital, fluidos que nos energizam para fazer as tarefas. Então, por isso que o André venceu as primeiras 12 horas de serviço dele. Ele ficou cansado, mas ele conseguiu fazer o trabalho, né? Ele vai descansar depois, e tem muita história pela frente depois que ele descansa. Tem muita história pela frente. Nós vamos ainda degustar aqui os próximos capítulos que nos aguardam a partir da próxima semana, né? É uma alegria esta gravação dos capítulos do Nosso Lar. Ficamos muito felizes com a presença de vocês que nos têm acompanhado. E na próxima semana nós temos o capítulo 29, a visão de Francisco. Agora parece que vai caminhar para outro rumo. Nós vemos aí agora André em serviço, se defrontando com experiências alheias. Quanto aprendizado vem pela frente. A visão de Francisco é o episódio 29, capítulo 29 da próxima semana. Muito obrigado a você. Até lá. Até a próxima.